Fala pessoal, tudo bem? Na review aqui que eu fiz do TFZ, o S2 Pro, eu falei que ele é muito parecido aos SX Terminator. Então, como eu tenho aqui, resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente testar e ver quais são as semelhanças e as diferenças. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui a gente faz revisão, a gente faz essas comparações, também fala sobre áudio e outras coisas mais. Então, se inscreva que você vai gostar. Hoje eu estou trazendo esses dois fones aqui, eles têm uma diferença mais ou menos aí de uns R$30. O TFZ ele é um pouquinho mais caro, falando em dólar, né, porque pode variar para mais ou para menos. O SX Terminator ele está por volta mais ou menos de uns 35 até $33 você consegue encontrar, mas o preço mesmo dele é entre 35 e 37 no AliExpress. Tem o link dele aqui embaixo. E o TFZ, ele tá por volta de 40 e você pode encontrar até por 38, de 38 a 42. Então tá mais ou menos ali em uns $5. Então a gente vai ter uns 25, de 25 a 30 reais de diferença. Porém, ele tem alguns extras que a gente vai falar aqui. Eu tenho outros vídeos que eu chamo, né, de batalha de frequência. Já eu creio que esse aqui é o vídeo número 22. Você pode entrar ali na aba de playlist do canal que você consegue visualizar lá a batalha de frequências e tem os SX contra outros fones. O TFZ é a primeira vez que eu estou testando ele frente a frente aqui. Eu quero começar aqui falando primeiro quanto à quantidade de volume, né, das frequências que ele tem em cada um. Depois a gente vai para a qualidade e também nos acessórios. Começando pelo subgrave, até tem uma música que eu estou deixando aqui para vocês. Essa música ela tem muito subgrave, é um subgrave que você quase não encontra em outras músicas. Então, para comparar, agora sim ele serve, mas a gente não pode tomar como parâmetro para outras músicas, porque as outras músicas não tem isso. Aqui, nessa música, aparece mais o TFZ S2, ele entra muito bem aquele subgrave, né? Ali entre os 20, 30 até 40 Hz. Ele aparece um pouquinho mais, é coisa mínima assim, mas ele aparece no TFZ. Mas como eu falei também, é uma música especial, né? E esse subgrave você não vai notar essa diferença quando você está ouvindo uma música normal no seu dia a dia, uma música pop rock, rock, até mesmo um próprio jazz, né? Que tem o baixo acústico ali, que tem bastante subgrave, quase até não dá para notar. Mas músicas eletrônicas, aí sim você consegue notar essa diferença no subgrave. Quanto ao grave, aqui já o ZSX ele aparece um pouquinho mais, ali por volta dos 100, 200, ele já começa a aparecer com uma pequena quantidade. Até tem essa música aqui do Justin Bieber que você consegue notar os punch, mas assim, um leve aumento em relação ao TFZ. Nos médios, eles são muito parecidos, ali no médio, né? Ele é muito parecido. Já quando chega ali nos médio agudos, os SX ele tem aquele aumento, né, a assinatura KZ de médio agudo, mas nos médios eles são muito parecidos. Até tem a música Help do John Mayer, que tem bastante guitarra, né, aquela guitarra bem média, e os dois eles entregam muito bem aqui empatados nos médios. Nos agudos, os SX ele aparece um pouquinho mais, né? A gente já conhece como funciona esse fone e ele entrega um pouco mais. Então é algo meio complicado, porque ele pode ser bom, porque ele vai trazer um brilho a mais para a música, mas se você subir um pouquinho a mais o volume ali, passou dos 60%, já vai te incomodar. Então tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, que talvez ter um fone com um pouquinho menos de agudo, ele não vai te incomodar. E no caso você está animado, que é um pouquinho mais de volume, ele não vai te incomodar. Até tem essa música aqui do Bruno Mars, que é uma música que ele tem ali um agudinho que aparece um pouco. E ela é uma música mais energética, aquela música que ela te faz você querer ouvi-la no volume mais alto. Mas se você começa a subir muito o volume, você vai ter problema aqui no Terminator. E passando aqui para nossa listinha de qualidade, vamos lá começar. No palco sonoro, eles entregam muito parecidos, então aqui estão iguais, não tem muita diferença, ambos têm um palco sonoro bem grande, então a gente não tem diferença. Quanto à imagem também, entrega muito parecidos, não tem diferença um a um para os dois. No detalhamento e definição, por mais que os SX ele tenha mais de agudo e também ele pode entregar um detalhamento maior, mas ele peca um pouquinho na definição. Talvez porque o S2 ele tem um pouco menos de grave, então ele faz a música ficar um pouco mais limpa. Então ele mesmo tendo um pouco menos de agudo, ele vai entregar uma definição maior. Então aqui definição acaba ganhando o S2. Quanto ao subgrave,
a gente vai de S2 porque ele entrega um pouquinho mais, né, com a qualidade aí um pouco maior. E quanto ao grave, eu diria que está empatados. Por mais que os SX ele tenha um pouco mais de grave, só que ele é menos limpo, né? Ele acaba entregando com um pouquinho mais de sujeira. É assim, coisa mínima, né? Não pense e fala, meu Deus, não vou comprar esse fone. Não. É um dos fones que eu mais gosto, o SX Terminator, dos fones da Kazena, é um dos que eu mais gosto. Quanto aos médios e os agudos, daria um ponto para cada um, sem nenhum problema. Seguindo aqui, isolamento, os dois isolam muito bem, os dois também são muito leves, talvez esse aqui seja algumas gramas um pouco mais pesado, mas no ouvido aqui como eles estão, aqui eu não sinto nenhuma diferença no ouvido. Ambos são muito confortáveis, você não tem nenhum problema, tira ele aqui, ó, coloca, sem nenhum problema. Quanto ao design, aqui a gente tem uma briga. Eu considero os dois muito bonitos, né? O S2 ele tem, esse aqui ele tá com o T de Thiago, brincadeira. Eu não sei porque ele é T, porque o modelo dele é S2, mas ele tem um T. Quanto aos cabos, aqui o S2 ganha. A gente tem esse cabo aqui um pouquinho mais grosso e o outro da KZ, provavelmente você já conhece, aquele cabinho trançado. Nesse caso aqui os SX ainda ele vem com marrom. Mesmo quanto ao cabo branco, eu ainda prefiro esse cabo aqui do S2 Pro da TFZ. Borrachinhas de silicone, aqui a gente vai ter que dar um ponto para a TFZ, por causa que ele vem... tá guardado ali. Mas ele vem com essas 6 pares de borrachinhas extra, contra apenas 3 da KZ, então ele ganha. No caso de borrachinha de memory foam, nenhum dos dois tem, então 0 para cada um. No case, a TFZ vem com aquela bolsinha, né, que eu tô mostrando aí para vocês. A KZ não tem em nenhum fone, mesmo sendo um fone às vezes lá de $130, eles não tem isso. Para monitor eu diria que os dois servem muito bem. Porém, eu diria que seria monitor ao vivo. Para estúdio, talvez não, porque ambos têm o grave um pouquinho mais alto. Então, para estúdio, não recomendo, mas para ao vivo, já testei. Os SX Terminator usei muito tempo e o TFZ eu testei há uns dias atrás aí e curti muito. Então, vale a pena. Para jogos, ambos entrega muito bem, então não teríamos nenhum problema. E como conclusão aqui, a gente vê que quanto a acessórios, a TFZ acaba ganhando, né? No caso o S2 aqui acaba ganhando porque tem melhores cabos, tem melhores borrachinhas, então ele acaba entregando um pouco mais de qualidade. E quanto à questão sonora, eu diria que seria o TFZ acaba ganhando um pouquinho mais porque ele entrega com a definição um pouco maior que os SX Terminator. Ambos são fones incríveis, mas nesse caso aqui ele acaba entregando um pouquinho mais. Beleza? É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Fiquem ligados que tá vindo mais fones legais para vocês aqui, muito vídeo interessante. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Hasta luego!